Hoje eu vou contar a história de um viajante do tempo que, lá em 2018, previu que 3i Atlas ia colidir com a Terra. Nos velhos tópicos do Reddit, na seção Pergunte-me Qualquer Coisa, existe um post de um usuário chamado 2072 Time. Eu sou um viajante do tempo americano do ano 2072, podem me perguntar qualquer coisa. Naquela época, 7 anos atrás, quase ninguém reparou nele. Algumas centenas de comentários, as piadinhas de sempre sobre cadê meu skate voador? E o tópico simplesmente afundou no esquecimento. Hoje, quando a gente abre aquilo de novo, é de arrepiar. 2 anos antes do coronavírus, o autor escreveu: o evento mais assustador dos próximos anos será uma pandemia de um vírus respiratório. O vírus aparece na China no fim de 2019 e, em março de 2020, o mundo inteiro fecha. Vai ter lockdown, máscaras, trabalho e estudo, remotos, códigos QR, discussões sem fim sobre vacinas. Até agosto, mais de 1 milhão de pessoas vão estar mortas. Na época daquele post, a palavra Covid-19 ainda nem existia, nem os termos aos quais estamos acostumados hoje, mas a descrição é assustadoramente parecida com o que realmente aconteceu. Os comentaristas só riem. Aham, sei, uma gripe nova vai acabar com a gente. Você anda vendo filme demais. E bem ali, ele acrescenta algo que, em 2018, absolutamente ninguém levava a sério. O grande ponto de virada é o período de 2025 a 2026, quando um novo objeto interestelar entra no sistema solar. Oficialmente vão dizer que é seguro e que vai passar ali, por dentro da órbita de Marte. Não acreditem, na nossa linha do tempo, a órbita dele mudou de forma significativa. De que objeto interestelar esse viajante do tempo estava falando? Neste ano, o objeto espacial mais estranho e enigmático é, claro, 3i Atlas, que está prestes a fazer sua maior aproximação da Terra. E, de fato, os cientistas repetem calmamente a mesma coisa. Não há ameaça. É um visitante único, mais seguro, vindo do espaço interestelar. Os dados oficiais da NASA soam tranquilizadores. A distância mínima até a Terra é quase o dobro da distância da Terra ao Sol. Então, teoricamente, não há perigo nenhum. Mas nos comentários o autor escreve o seguinte: nos seus modelos, vocês estão ignorando um efeito que a gente chama de núcleo âncora. Um pequeno fragmento ultradenso dentro do cometa responde à gravidade de Júpiter e aos próprios jatos de gás. Na primavera de 2026, quando ele passa por Júpiter, o cometa recebe uma mudança microscópica, porém crucial na velocidade. Depois disso, a trajetória muda de forma dramática. Em 2018, isso parecia delírio de maluco, ainda mais porque ninguém tinha ouvido falar de 3i Atlas. Mas anos depois, quando o objeto de fato foi descoberto e começaram a aparecer artigos sobre seu comportamento estranho e anomalias na trajetória, as palavras desse viajante do tempo anônimo passaram a soar bem diferentes. E aí fica ainda mais interessante. O viajante do tempo escreve: na minha realidade, o impacto acontece em julho de 2026, sobre a parte sul do Oceano Pacífico. O cometa não chega à superfície em um único bloco, ele se fragmenta em vários núcleos, mas a energia ainda é suficiente para lançar tanta água e poeira na atmosfera que o clima muda por décadas. Mas os comentaristas continuam só fazendo piada. Alguns exigem números da loteria, outros perguntam: o Elon Musk sobrevive? A internet ainda existe? Então, como a gente pode resumir essas informações de um viajante do tempo anônimo? Primeiro, ele realmente previu a pandemia, 2 anos antes de ela começar, e isso torna mais difícil simplesmente descartá-lo. Segundo, ele nunca deu o nome do cometa, o que é bem estranho, porque, se 3i Atlas realmente tivesse atingido a Terra e mudado o clima por décadas, toda pessoa no planeta conheceria esse nome. 3i Atlas. E é exatamente isso que faz a gente duvidar da história dele, embora a coincidência nas datas seja muito intrigante. Vamos ver. Se as palavras desse viajante do tempo vão resistir ou não ao teste do tempo é algo que vamos descobrir muito em breve. Os Simpsons fizeram de novo. Essas previsões assustadoras para 2026 vão te dar arrepios. Uma das previsões mais estranhas ligadas aos Simpsons é sobre a próxima Copa do Mundo. Fãs afirmam que a série já sugeriu uma final entre México e Portugal. E agora essa dupla de repente parece possível. O torneio se expandirá para 48 equipes e será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas lotarão estádios gigantes como o MetLife em Nova Jersey e o lendário Azteca na Cidade do México. Com o legado de Cristiano Ronaldo ainda lançando uma sombra sobre Portugal e a seleção mexicana surfando em uma nova onda de talentos. A ideia dessas duas nações colidirem na última partida não parece mais fantasia. Analistas já observam que ambas as equipes estão posicionadas de maneiras que podem tornar uma sequência longa provável.
A previsão parece pairar sobre o campeonato como uma nuvem de tempestade, adicionando uma tensão assustadora à expectativa. Pense em quantas vezes os fãs brincaram sobre episódios de Os Simpsons antes, apenas para ver partes deles se desenrolarem anos depois da presidência de Donald Trump, a compra da Fox pela Disney. Se esta final de futebol realmente acontecer, mais uma vez alimentará teorias de que os jornalistas de Springfield estão sendo alvo de uma estranha previsão. Seja por probabilidade, coincidência ou intuição oculta, a previsão México-Portugal está se tornando um verdadeiro assunto de conversa. Torcedores de Lisboa a Guadalajara sussurram que o próprio destino pode estar seguindo um roteiro. Esta Copa do Mundo não será apenas lembrada como a maior de todos os tempos, mas possivelmente como mais um momento em que ficção e realidade se confundem da maneira mais assustadora. Os Simpsons exibiram um episódio em que Lisa lutava contra um sistema que usava algoritmos para decidir as carreiras das crianças. Era uma sátira, claro, mas hoje essa ideia não parece mais engraçada. A inteligência artificial está avançando tão rápido que até mesmo as principais empresas de tecnologia admitem que não podem controlar totalmente as consequências. Em 2026, milhões de pessoas poderão ver seu trabalho diário alterado, ou até mesmo apagado por máquinas que tomam decisões por elas. De linhas de atendimento ao cliente a aconselhamento jurídico e análises médicas, empregos antes considerados seguros, agora estão sendo questionados. A parte mais assustadora não é apenas a substituição do esforço humano, mas a possibilidade de algoritmos moldarem quem é contratado, quem é promovido e até mesmo quais vozes são amplificadas online. Analistas alertam que, quando a final da Copa do Mundo for disputada, o mercado de trabalho poderá parecer completamente diferente do que era apenas alguns anos antes. Os trabalhadores estão sendo requalificados às pressas, enquanto alguns governos já estão testando ideias como a renda básica universal para compensar a mudança. Os fãs de Os Simpsons não conseguem deixar de se lembrar daquele momento em que o desenho animado parecia apontar para um futuro em que os computadores silenciosamente assumiriam o controle da sociedade. Pode parecer um enredo de Black Mirror, mas está cada vez mais presente em salas de reunião, salas de aula e até mesmo em debates políticos. Se as previsões se confirmarem, 2026 poderá ser o ano em que a humanidade finalmente perceberá que seus novos colegas digitais não são mais assistentes, mas sim tomadores de decisão que nos supervisionam. Os Simpsons sempre adoraram fazer piadas sobre o espaço sideral, mas muitas dessas piadas estão começando a soar como previsões assustadoras. Uma das histórias mais famosas mostrou Springfield ameaçada por um enorme cometa que se aproximava da cidade. Na época, não passava de uma paródia de antigos filmes de desastre. No entanto, hoje, os cientistas estão se preparando seriamente para esse cenário exato. Um asteroide já foi desviado de seu curso por uma nave espacial há alguns anos, e, em 2026, pesquisadores visitarão o mesmo par de asteroides para estudar o impacto. A missão soa quase como uma continuação direta daquele episódio dos Simpsons, em que uma cidade comum olhava impotente para uma rocha no céu. Adicione a isso outra camada assustadora. Um cometa interestelar, conhecido como 3I Atlas, estará ao alcance. Não é apenas uma bola de gelo, vem de muito além do nosso sistema solar, carregando materiais que poderiam ser anteriores à própria Terra. Em Springfield, criaturas bizarras como o peixe de 3 olhos simbolizavam os erros descuidados da humanidade. Na realidade, 2026 pode nos mostrar novos e estranhos elementos de vida escondidos em detritos cósmicos. Um novo e poderoso telescópio espacial ultravioleta também está prestes a ser lançado, com a capacidade de capturar mortes explosivas de estrelas e flashes cósmicos em tempo real. Isso significa que, pela primeira vez, poderemos ver explosões repentinas no céu, que parecem saídas de uma piada apocalíptica dos Simpsons. Ao mesmo tempo, missões ao Polo Sul da Lua buscarão água congelada, e novas estações espaciais privadas orbitarão a Terra. Tudo isso está acontecendo sob o olhar atento de projetos que agora rastreiam oficialmente fenômenos aéreos inexplicáveis. Quando os Simpsons faziam piadas sobre cometas, invasões alienígenas e criaturas mutantes, ninguém imaginava que isso seria tão próximo da realidade. No entanto, à medida que 2026 se aproxima, essas histórias pitorescas parecem menos piadas e mais reflexões desconfortáveis sobre para onde realmente podemos estar indo. Os fãs têm comentado sobre uma cena dos Simpsons, que parece prever a política de 2026 com uma precisão incrível. Nela, Donald Trump enfrenta Homer em frente à Casa Branca, ambos apontando armas, enquanto suas equipes discutem atrás deles. Muitos acreditam que isso simboliza não apenas um impasse pessoal, mas um conflito maior no futuro dos cidadãos americanos, divididos com lideranças questionadas e o ciclo de agitação se repetindo. Os Simpsons já previram a ascensão de Trump, e agora esta cena é vista como o próximo circuito dessa profecia, sugerindo que 2026 pode trazer o confronto mais caótico até agora.
Poucas coisas parecem mais assustadoras em retrospectiva do que a forma como os Simpsons brincavam sobre doenças globais, muito antes de se tornarem realidade. No episódio da década de 1990, conhecido como Gripe de Osaka, Springfield entrou em pânico quando um vírus se espalhou a partir de encomendas internacionais. Era bobo na época, mas décadas depois, as pessoas apontavam para aquele desenho animado e estremeciam ao ver o quão próximo ele parecia de manchetes reais. Mas o programa não parou por aí. Outro episódio apresentou carne contaminada, levando a uma espécie de surto zumbi na cidade, com moradores infectados cambaleando pelas ruas. Era uma comédia pastelão absurda em formato animado, mas quando assistido hoje, parece estranhamente profético. Cientistas alertam que futuras pandemias podem não chegar da mesma forma que o mundo acabou de vivenciar, mas podem facilmente vir de lugares inesperados. Mutações se espalhando pelo gado, bactérias resistentes em alimentos ou até mesmo patógenos descongelando do gelo derretido. Os Simpsons, com suas estranhas piadas sobre carne e episódios de gripe, quase parecem ter explorado essa ansiedade coletiva muito antes de alguém pensar seriamente nisso. Em 2026, especialistas em saúde já discutem como se preparar para surtos incomuns, que vão desde cepas aviárias que saltam entre espécies, até infecções misteriosas rastreadas até o permafrost congelado. É claro que Springfield fingiu que tudo era motivo de riso, mas os ecos hoje são assustadores. Ver Homer cambaleando como um zumbi de desenho animado depois de comer um sanduíche estragado, de repente, parece menos uma paródia e mais uma prévia exagerada de quão frágeis os sistemas de saúde modernos podem ser. Os escritores nunca pretenderam prever crises globais, mas seus cenários exagerados continuam a se alinhar desconfortavelmente com o que o mundo enfrenta. Se outra onda de doenças ou um estranho susto de origem alimentar se desenrolar em 2026, a sombra de Os Simpsons mais uma vez pairará sobre a conversa, lembrando as pessoas de como a ficção frequentemente parece cutucar as bordas da realidade. Os Simpsons sempre adicionaram piadas sobre comida em suas histórias, mas algumas dessas piadas agora parecem perturbadoramente afiadas. Em um episódio, Homer acumula enlatados questionáveis em seu porão, preparando-se para uma escassez que parecia uma piada distante nos anos 1990. Outra história mostrava a cidade em pânico quando as cadeias de suprimentos entraram em colapso por algo tão trivial quanto uma greve. Avançando para os dias de hoje, a segurança alimentar se tornou um dos maiores assuntos de discussão entre os especialistas. Quebras de safra causadas por ondas de calor, tempestades e mudanças climáticas já estão elevando os preços, e 2026 pode ser o ano em que o mundo realmente sentirá isso. Analistas de transporte alertam que o excesso de oferta de navios cargueiros, seguido por gargalos repentinos, pode causar oscilações bruscas na disponibilidade, deixando algumas regiões supersaturadas, enquanto outras secam. Adicione a isso a crescente dependência de um punhado de países produtores de alimentos, e o porão abarrotado dos Simpsons de repente parece menos comédia e mais estratégia de sobrevivência. Até a piada do peixe de 3 olhos faz sentido, porque muitos cientistas agora estão apontando a poluição e as mutações em nosso suprimento de alimentos como ameaças ocultas. Em Springfield, esses problemas sempre eram resolvidos com uma risada e uma rápida redefinição no episódio seguinte. Na realidade, os governos já estão criando reservas emergenciais de grãos e debatendo como racionar a água para a agricultura. Analistas sussurram que um choque alimentar poderia desencadear a agitação social mais rápido do que quase qualquer outra crise. Então, quando os Simpsons mostraram prateleiras vazias e vizinhos brigando por produtos básicos, parecia uma paródia. Mas na frágil economia alimentar de hoje, esses desenhos animados parecem assustadoramente próximos das preocupações que os especialistas expressam para 2026. Se as prateleiras realmente esvaziarem ou as colheitas fracassarem em várias regiões ao mesmo tempo, muitos se lembrarão da estranha verdade escondida nas cenas de pânico de uma cidade em desenho animado. Os Simpsons podem ter nos dado muito o que pensar, mas são apenas parte da história. Agora é hora de analisar outras previsões estranhas e fascinantes que apontam para 2026. Cientistas do clima alertam que 2026 não é apenas mais um ano no calendário, mas parte de uma janela crítica na qual o aquecimento global pode atingir novos patamares assustadores. A probabilidade de estabelecer mais um recorde de temperatura global é extremamente alta, com muitos modelos apontando para uma média que se aproxima do limiar simbólico de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Se isso acontecer, o mundo entrará no que alguns pesquisadores chamam de ano de zona vermelha, onde a intensidade de ondas de calor, secas e tempestades extremas sobe muito além do que a maioria dos países está preparada para lidar. Em toda a América do Norte, as redes elétricas podem ficar sobrecarregadas, já que milhões de lares ligam o ar-condicionado ao mesmo tempo, enquanto a Europa enfrenta riscos crescentes de os níveis dos rios caírem tanto que as principais rotas comerciais se tornem inutilizáveis. Na Ásia, os padrões das monções estão mudando de maneiras que ameaçam as colheitas, e partes da África podem ter estações secas prolongadas, que interrompem a produção de alimentos. As regiões costeiras ao redor do mundo também estão se preparando para maiores ondas do mar, à medida que as
águas mais quentes alimentam tempestades mais fortes. Para combater esses riscos iminentes, as cidades estão se apressando para expandir os espaços verdes, experimentar materiais de construção refletivos e criar corredores frescos e sombreados, onde os moradores possam encontrar alívio nos piores dias. No entanto, muitos especialistas argumentam que a adaptação está ocorrendo muito lentamente em comparação com o ritmo das mudanças. Se 2026 quebrar os recordes esperados, isso não apenas destacará a gravidade da crise climática, mas também marcará um ponto de virada em que a adaptação deixa de ser opcional e se torna uma questão de sobrevivência. Em 2026, a fronteira entre o pensamento humano e a resposta das máquinas pode se tornar mais tênue do que nunca. A tecnologia de interface cérebro-computador, antes considerada ficção científica, está avançando rapidamente para testes clínicos e comerciais. O objetivo não é mais apenas ajudar pacientes paralisados a mover um cursor em uma tela, mas criar comunicação direta e em tempo real entre o cérebro e dispositivos externos. Várias empresas já demonstraram pacientes digitando mensagens ou controlando braços robóticos puramente com o pensamento. E 2026 pode marcar o ano em que essa tecnologia se tornará amplamente disponível para uso terapêutico. Os testes estão se expandindo para hospitais, onde pessoas com ferimentos graves ou condições neurológicas estão recuperando um nível de independência antes considerado impossível. No entanto, o lado mais assustador desse avanço é a perspectiva de indivíduos saudáveis adotarem implantes para obter uma vantagem na tradução instantânea de idiomas, aprimoramento da memória ou aprendizado mais rápido. A linha entre ferramenta médica e melhoria de estilo de vida pode se confundir rapidamente. Especialistas já alertam para uma divisão de interfaces, onde usuários ricos podem pagar por implantes avançados, enquanto outros permanecem totalmente humanos no sentido tradicional. Questões de segurança também se tornam imprescindíveis. Se seus pensamentos podem controlar dispositivos, quem garante que esses sinais não possam ser interceptados ou manipulados? Na cultura popular, temos visto inúmeras visões de futuros cibernéticos, de Matrix a Ghost in the Shell. Mas em 2026, podemos finalmente dar os primeiros passos em direção a uma realidade onde esses mundos imaginários não parecem mais tão distantes. O que começou como uma utopia médica pode em breve redefinir o que significa ser humano. As fábricas de 2026 não se parecerão em nada com os andares industriais do século passado. O rugido de máquinas pesadas e longas linhas de montagem está dando lugar a robôs silenciosos, réplicas digitais e impressoras que podem criar componentes complexos sob demanda. Analistas industriais dizem que essa transformação está se acelerando tão rapidamente que as cadeias de suprimentos tradicionais podem encolher, substituídas por centros localizados de alta tecnologia, capazes de produzir quase tudo. Os robôs não estão mais limitados a trabalhos repetitivos de soldagem ou embalagem. Equipados com sensores avançados e inteligência artificial, eles agora se autodiagnosticam, redirecionam gargalos e colaboram com humanos em tempo real. Paralelamente a eles, a impressão 3D amadureceu da prototipagem para a produção em massa, com empresas aeroespaciais, montadoras e até hospitais imprimindo peças e implantes de alto desempenho, que antes levavam meses para serem usinados. O conceito de gêmeo digital adiciona outra camada. Cada equipamento e cada processo tem um clone virtual que pode ser testado sob estresse, reparado ou redesenhado, antes que qualquer material real seja tocado. Em 2026, linhas de produção inteiras poderão existir primeiro na nuvem, executando simulações para encontrar o caminho mais eficiente, antes que um único parafuso seja girado. Esse nível de precisão poderia reduzir custos, reduzir o desperdício e permitir que empresas menores concorram com gigantes industriais. No entanto, a mudança também é preocupante. Milhões de empregos tradicionais em fábricas podem desaparecer, substituídos por programação de alta qualificação e supervisão robótica. E se um ataque cibernético puder paralisar um sistema de gêmeos digitais, os potenciais efeitos colaterais serão enormes. O mundo está à beira de uma revolução industrial, na qual robôs, impressoras e algoritmos não estão apenas ajudando os humanos a trabalhar mais rápido, mas também assumindo o controle de como a economia moderna se constrói. Durante anos, 6G foi pouco mais que uma palavra da moda. Algo jogado em laboratórios e conferências como o sucessor distante de 5G. Em 2026, espera-se que esse sussurro se transforme em um rugido conforme os primeiros protótipos funcionais comecem a surgir fora das instalações de pesquisa. Engenheiros estão testando frequências terahertz, capazes de transmitir dados dezenas de vezes mais rápido que 5G, abrindo portas para a comunicação holográfica em tempo real, automação industrial ultra precisa e ambientes imersivos de realidade estendida que confundem as linhas entre o digital e o físico. As primeiras demonstrações podem incluir shows em streaming, onde cada membro da plateia, mesmo aqueles em todo o mundo, experimentam a mesma presença de palco em realidade aumentada. Ou médicos realizando cirurgias remotas, praticamente sem atraso. Governos e gigantes das telecomunicações estão correndo para garantir patentes e padrões, sabendo que quem liderar em 6G terá enorme poder estratégico.
Planejadores militares também estão observando de perto, já que tais redes podem permitir que enxames de drones ou satélites autônomos se coordenem instantaneamente. No entanto, os desafios permanecem. Ondas de terahertz íngremes não viajam muito e são facilmente interrompidas por paredes, chuva e até mesmo corpos humanos. Isso significa que a construção de redes de 6G exigirá uma densidade sem precedentes de antenas, satélites e microcélulas. Especialistas em segurança já expressam preocupações, já que dados mais rápidos também significam ataques mais rápidos se as salvaguardas falharem. Ainda assim, o impulso é imparável. Quando a década terminar, o mundo poderá olhar para trás, para 2026, como o ano em que o 6G saltou da ficção científica para a realidade tangível, lançando as bases para uma era da comunicação que parece menos uma atualização e mais uma reinvenção da própria conectividade. Então 2026 está se configurando como um ano marcante no espaço. Honestamente, um ano que se parece mais com um blockbuster de ficção científica do que você sabe com um calendário tranquilo de lançamentos. Pela primeira vez, espera-se que estações espaciais comerciais iniciem operações reais em órbita, quebrando o monopólio de longa data dos governos. Empresas privadas estão construindo esses habitats modulares, onde pesquisas, turismo e até projetos de mídia poderiam se desenvolver, transformando a órbita abaixo da Terra em um mercado em vez de apenas uma zona científica exclusiva. Ao mesmo tempo, a China se prepara para lançar sua missão Chang'e 7 ao Polo Sul da Lua, uma região repleta de mistério e enorme potencial. Água congelada escondida nas crateras profundas poderia, um dia, alimentar foguetes ou sustentar bases permanentes. E esta missão enviará não apenas um módulo de pouso e um rover, mas até mesmo uma pequena sonda voadora para mapear o terreno do ar. Enquanto esses pioneiros da robótica trabalham, a NASA avança com a Artemis II, o primeiro voo tripulado da espaçonave Orion ao redor da Lua. Uma equipe de astronautas orbitará nosso vizinho mais próximo e retornará, ensaiando para futuros pousos. Junto com eles, a sonda europeia Hera chegará ao sistema de asteroides Didimo, investigando a primeira tentativa da humanidade de desviar uma rocha espacial. Todas essas missões se sobrepõem para criar uma imagem de 2026 como o ano em que, bem, a humanidade realmente abrirá suas asas para além da Terra. A competição é acirrada, os objetivos são ambiciosos e os riscos não poderiam ser maiores. Se a água for confirmada em forma acessível, se as estações comerciais se provarem funcionais e se os voos lunares tripulados forem bem-sucedidos, o caminho para a vida permanente fora do planeta, de repente parecerá muito real. O próximo ano pode ser lembrado como o momento em que o espaço deixou de ser uma fronteira distante e se tornou um palco para a vida cotidiana. Durante décadas, a inteligência artificial foi tratada como uma ferramenta, algo para ajudar a analisar dados, sugerir padrões ou acelerar cálculos. Mas em 2026, esse papel pode mudar de uma forma que, honestamente, redefina a própria descoberta. Pesquisadores estão treinando sistemas avançados de IA, não apenas para processar informações, mas para gerar hipóteses científicas inteiramente novas. Imagine algoritmos propondo fórmulas químicas que nenhum químico humano jamais considerou ou projetando materiais com propriedades que não sabíamos que existiam. O aprendizado de máquina já produziu antibióticos promissores e otimizou projetos complexos de baterias. O próximo passo é dar a esses modelos mais liberdade para explorar vastos espaços de problemas a uma velocidade que os humanos, você sabe, simplesmente não conseguem igualar. Críticos alertam para a ciência da caixa preta, onde avanços podem surgir sem a compreensão completa de como funcionam. No entanto, o otimismo é alto de que insights impulsionados pela IA possam acelerar soluções para questões urgentes como mudanças climáticas, energia limpa ou computação quântica. Se 2026 apresentar pelo menos um caso de destaque em que a IA propõe um experimento que se mostre bem-sucedido no mundo real, isso marcará uma nova era na pesquisa. A reviravolta inquietante é a mudança na autoria. Ideias dignas do Nobel podem não pertencer mais a uma mente humana, mas a uma rede neural. Isso levanta questões profundas sobre crédito, confiança e controle. Quem é o dono de uma invenção criada por uma máquina? E como regulamentamos descobertas que nem mesmo seus projetistas compreendem completamente? 2026 pode ser o momento em que a humanidade será forçada a aceitar que o próximo Einstein pode não ser uma pessoa, mas uma placa de circuito zumbindo silenciosamente em um laboratório. A ciência médica anti-envelhecimento vem desafiando os limites do envelhecimento e das doenças há décadas. Mas 2026 deve ser o ano em que a teoria finalmente se traduzirá em resultados visíveis. Em laboratórios ao redor do mundo, pesquisadores estão trabalhando em terapias que reparam órgãos, revertem certos danos celulares e restauram a função de tecidos que antes eram considerados permanentemente perdidos. A medicina regenerativa está avançando além dos estágios experimentais, com tratamentos baseados em células-tronco, mostrando resultados impressionantes em testes iniciais. Cientistas em Israel já desenvolveram rins de laboratório que sobreviveram por meses, e outros grupos estão experimentando maneiras de estimular células próximas à morte a se reanimarem e curar tecidos danificados.
Avanços na pesquisa anti-envelhecimento também estão chegando ao estágio em que testes em humanos podem produzir dados fortes o suficiente para sugerir benefícios reais para a longevidade. A possibilidade de estender a expectativa de vida saudável, mesmo que por alguns anos, remodelaria economias e sociedades da noite para o dia. Enquanto os céticos argumentam que a complexidade do corpo humano resiste a soluções simples, cresce o otimismo de que estamos, honestamente, à beira de uma nova era na saúde. A perspectiva mais inquietante é a rapidez com que tais avanços poderão dividir a sociedade entre aqueles que podem arcar com o aumento da longevidade e aqueles que não podem. Um medicamento que acrescenta décadas à vida pode existir, mas será acessível? Assim como os primeiros projetos lunares redefiniram a exploração espacial, o projeto lunar da medicina de 2026 pode redefinir o significado de envelhecer. Pela primeira vez, o sonho de desacelerar o tempo pode não pertencer mais à ficção científica, mas sim a hospitais e clínicas em todo o mundo. Por quase 2 décadas, o smartphone dominou o cotidiano, moldando a maneira como falamos, trabalhamos, fazemos compras e até mesmo navegamos pelas ruas. Mas por volta de 2026, esse domínio pode finalmente começar a ruir. Gigantes da tecnologia estão investindo em óculos leves de realidade aumentada, dispositivos de pulso e assistentes de voz, que fazem com que olhar para um retângulo brilhante pareça, honestamente, ultrapassado. Os primeiros protótipos já permitem que os usuários vejam direções projetadas diante de seus olhos, façam chamadas com as mãos livres ou traduzam idiomas estrangeiros instantaneamente. As gerações mais jovens, criadas com wearables e mídia imersiva, estão adotando rapidamente essas ferramentas, e analistas preveem que o domínio cultural dos smartphones diminuirá rapidamente assim que as alternativas se tornarem acessíveis. A mudança não acontecerá da noite para o dia. Milhões ainda usarão celulares como dispositivos de backup, mas o simbolismo é impressionante. Assim como os DVDs desapareceram quando o streaming se popularizou, o telefone de bolso pode desaparecer à medida que a sociedade adota maneiras mais integradas de se manter conectado. O ano de 2026 pode ser lembrado como o primeiro ano em que carregar uma placa de vidro e metal começou a parecer antiquado. Nas profundezas das areias do Egito, em uma das tumbas menos conhecidas do Vale dos Reis, um conjunto de gravuras intrigava pesquisadores há mais de um século. Ao contrário dos hieróglifos familiares que revestem as grandes paredes de tumbas como a de Tutankhamon, essas marcações eram irregulares, desorganizadas e parcialmente queimadas na pedra. Muitos as descartaram como decoração, ou, você sabe, apenas danos causados por ladrões de túmulos. Mas isso mudou quando uma inteligência artificial experimental foi alimentada com escaneamentos tridimensionais de alta resolução da tumba e solicitada a procurar padrões. O que ela encontrou realmente abalou o campo da arqueologia. A IA, construída por uma startup privada de tecnologia, em colaboração com uma equipe de egiptólogos, não foi treinada apenas em escritas egípcias. Ela havia absorvido dados de milhares de línguas e simbologias antigas, incluindo escritas africanas e do Oriente Próximo, menos conhecidas. O programa detectou que as marcações incomuns na tumba não correspondiam a nenhum sistema de escrita conhecido, mas seguiam estruturas linguísticas consistentes, gramática, ritmo e espaçamento, que sugeriam comunicação deliberada e codificada. Então veio o grande avanço. A IA começou a cruzar as marcações com calendários astronômicos antigos, padrões sonoros fonéticos e textos religiosos armazenados em seu banco de dados. As esculturas não eram apenas um jargão, eram instruções, especificamente um conjunto de rituais envolvendo as estrelas Sirius e Órion, frequentemente ligados às mitologias de renascimento na tradição egípcia. Mas não era apenas religioso. Uma parte descrevia um portal para o vazio que se abre quando Sirius atinge seu ponto mais alto no céu, algo que acontece uma vez por ano durante os dias de cão do verão. Não descrevia isso como uma metáfora. O tom era, honestamente, alarmantemente técnico. Até mesmo termos que se supunha serem mitológicos, como o olho do céu e a porta sob a poeira, foram dispostos como se fossem mecanismos, não metáforas. A tradução da IA descrevia dispositivos, alavancas, rotações temporizadas, superfícies reflexivas, quase como se alguém, milhares de anos atrás, estivesse tentando explicar como operar uma máquina usando linguagem sagrada. Os egiptólogos agora chamam isso de engenharia ritual. Não mágica, mas instruções disfarçadas de cerimônia. O sítio está sob proteção rigorosa agora, sem fotos, sem acesso público. Mas os registros da IA permanecem, e o que eles contêm sugere que este pode ser um dos exemplos mais antigos de uma cultura antiga, preservando conhecimento técnico, muito tempo depois de esquecer para que ele era originalmente usado. É como se daqui a 5.000 anos alguém encontrasse o manual de um smartphone, mas não tivesse ideia do que era um telefone, apenas que as instruções importavam. Essa descoberta já motivou o teste de modelos semelhantes de IA em tumbas egípcias menos conhecidas. Se pelo menos metade do que foi decodificado se revelar válido, talvez precisemos repensar que tipo de conhecimento as civilizações antigas realmente deixaram para trás, e por que o enterraram tão profundamente. Quando Göbekli Tepe foi descoberto nas colinas poeirentas do sudeste da Turquia, os arqueólogos sabiam que haviam encontrado algo que não se encaixava na linha do tempo histórica.
enormes pilares de pedra dispostos em círculos, decorados com figuras e símbolos bizarros de animais, construídos por pessoas que, segundo os livros didáticos, não deveriam ter as ferramentas ou o conhecimento para construir nessa escala. Por décadas, o significado por trás das esculturas permaneceu apenas um mistério, até que a inteligência artificial se envolveu. Um grupo de pesquisa recentemente alimentou digitalizações de altíssima resolução das esculturas de Göbekli Tepe, em um modelo de IA multilingüe treinado em iconografia antiga, padrões estelares e estruturas de linguagem primitivas. Os resultados causaram arrepios na equipe. A IA não viu apenas animais, ela viu uma mensagem. Usando correspondência de padrões estatísticos e dados arqueoastronômicos, a IA propôs que os animais não eram apenas simbólicos, eram constelações. O abutre, ligado a Sagitário. O escorpião, óbvio, escorpião. Mas mais importante, a localização dos símbolos em certos pilares correspondia a posições no céu noturno por volta de 1950 a.C. Essa data coincide assustadoramente com o início de um misterioso evento de resfriamento global, que os cientistas chamam de Dryas recente. A mensagem decodificada não era calorosa nem espiritual, era um registro de catástrofe. De acordo com a interpretação da IA, as gravuras alertavam sobre algo vindo de cima, um aglomerado de objetos, possivelmente da chuva de meteoros táuridas que atingiu o planeta. Não era um mito, não era uma lenda. Um mapa celeste esculpido em pedra, que diz que vimos algo terrível e queremos que você se lembre. Os céticos inicialmente descartaram a teoria como um exagero, mas então varreduras infravermelhas revelaram gravuras enterradas, invisíveis a olho nu, símbolos que a IA havia previsto que estariam lá, com base em padrões em outras gravuras. E estavam exatamente onde a máquina disse que estariam. Se essa interpretação se confirmar, significa que Göbekli Tepe não é apenas um templo, é um arquivo de dados, não de orações, mas de traumas planetários. Uma mensagem transmitida não em cartas, mas em estrelas e pedras. Um aviso, esperando 12 mil anos pelo tipo certo de inteligência, artificial como se vê, para finalmente lê-la. O que mais poderia estar escondido em outros sítios que pensávamos serem religiosos? E se os povos antigos estivessem desesperadamente tentando documentar algo real, usando a única linguagem que poderia sobreviver à pedra e aos símbolos? Göbekli Tepe pode ser o primeiro de muitos registros desse tipo, se estivermos dispostos a deixar que as máquinas nos ajudem a entendê-los. Então, a ilha grega de Patmos é, você sabe, famosa principalmente pelo livro do Apocalipse, supostamente escrito em uma caverna pelo apóstolo João, pelo menos se seguirmos a tradição. Com o tempo, o local se transformou em um enorme destino de peregrinação, e bem, todos os tipos de símbolos e inscrições religiosas foram construídos dentro daquelas paredes de pedra. Mas é aqui que fica interessante. Varreduras recentes, usando imagens multiespectrais, detectaram algo totalmente inesperado. Bem abaixo de camadas de fuligem e fumaça de vela, havia algo escrito em uma língua que ninguém reconhecia. Linguistas passaram anos tentando decifrá-lo. Alguns imaginaram que era apenas um grego muito confuso, outros pensaram que talvez fosse a taquigrafia pessoal de um monge. Mas então, uma equipe tentou uma abordagem diferente. Eles alimentaram a inscrição em uma IA experimental, construída para decodificar escritas extintas, usando predição de padrões e modelagem interlinguística. A IA não obteve nenhuma dica ou contexto, apenas os dados visuais brutos. E o que saiu, honestamente, chocou todos os envolvidos. A escrita revelou ter estranhas semelhanças com várias línguas, trechos de aramaico, um pouco de latim antigo e até mesmo elementos que pareciam numerais fenícios. Mas o mais incrível, a IA encontrou padrões repetidos, especialmente em torno de símbolos próximos a certas datas do calendário. Não eram nomes ou hinos, eram avisos vinculados a ciclos astronômicos. A frase que mais apareceu depois de dezenas de traduções foi esta: a escuridão retorna quando o espelho gira. A IA vinculou isso a um modelo antigo de alinhamento lunar solar, onde eclipses raros marcavam períodos de instabilidade social, geológica ou mesmo atmosférica. E sim, fica ainda mais estranho. Acontece que uma parte da parede da caverna havia sido coberta por um painel de madeira, que só foi removido durante uma restauração, em meados do século XX. Atrás dele, havia este símbolo, esculpido profundamente. Um círculo com linhas se projetando, parecendo muito com diagramas modernos de erupções solares. Agora, ninguém está dizendo que os antigos monges previram ejeções de massa coronal, mas a análise da IA sugere que eles estavam rastreando algum tipo de padrão solar e achavam que era importante o suficiente para esculpir em seu espaço sagrado. Eles estão chamando essa escrita misteriosa de Cifra de Patmos agora, e ela ainda está sob análise. Mas o que está claro é que, escondido por trás de todas essas histórias famosas de revelação e profecia, pode haver um aviso muito mais prático e técnico, um que ficou sem ser lido por séculos, até que uma máquina finalmente o entendeu.
Nas ruínas de Monte Alban, no alto das terras altas de Oaxaca, arqueólogos encontraram milhares de glifos esculpidos em tábuas de pedra. Essas inscrições, feitas pela antiga civilização zapoteca, confundem pesquisadores há séculos. Ao contrário dos glifos maias, que em sua maioria já deciframos, estes simplesmente não se encaixavam em nenhum padrão esperado. Não eram realmente pictográficos, mas também não eram fonéticos. Pareciam linguagem, mas simplesmente não se comportavam como tal. Foi aí que a IA entrou em cena. Uma equipe universitária usou um modelo personalizado, projetado para identificar padrões profundos em línguas extintas. Eles não buscavam uma tradução palavra por palavra. Buscavam gramática, estrutura, lógica oculta sob todo aquele ruído visual. E, bem, eles encontraram. A IA descobriu um padrão linguístico tão desconhecido que alguns pesquisadores, meio brincando, o chamaram de alienígena. Os glifos zapotecas não usavam uma estrutura linear como a nossa. As frases eram retorcidas. Os verbos pareciam mudar não pelo tempo verbal, mas pela simetria. E o mais surpreendente, o significado dependia de onde o símbolo estava na tábua, não apenas de qual símbolo era. É como ler uma frase, em que a parte superior da página significa algo totalmente diferente da parte inferior. Isso meio que destruiu a velha ideia de que as línguas antigas sempre evoluíram para algo parecido com o que usamos hoje. A IA mostrou que o sistema zapoteca funcionava mais como código matemático do que como linguagem falada. Em vez de substantivos e verbos, ele rastreava relacionamentos, ações e reações, estados e transições, quase como se fosse feito para ser lido por um sistema, não por uma pessoa. Portanto, a nova teoria é que esta não era uma linguagem falada. Era um sistema visual para registrar dados. Talvez ciclos agrícolas, talvez comércio, talvez mudanças astronômicas, codificados em uma lógica exclusiva de seus criadores. Os zapotecas não estavam apenas esculpindo símbolos. Eles estavam, em certo sentido, codificando. Agora, várias pedras esculpidas estão sendo reexaminadas com isso em mente. E com a ajuda da IA, novas camadas de significado estão vindo à tona. A questão não é mais apenas o que este glifo significa, é que tipo de sistema fez isso em primeiro lugar. E, honestamente, pode ser algo diferente de tudo que já vimos antes, antigo ou moderno. Quando o pássaro de Saqqara foi encontrado pela primeira vez em 1898, em uma tumba egípcia perto de Saqqara, as pessoas pensaram que era apenas um brinquedo de madeira, com o formato de um pássaro, asas retas e sem detalhes de penas. A maioria das pessoas imaginou que fosse um objeto cerimonial, ou, sabe, talvez apenas um modelo infantil. Algumas pessoas exageraram e disseram que isso provava que os egípcios entendiam de voo, mas sem nenhuma evidência real, o artefato meio que desapareceu. Isto é, até a IA se envolver. Um engenheiro aeroespacial, apenas curioso sobre a coisa, inseriu suas medições em um simulador aerodinâmico, alimentado por IA. O software foi, na verdade, desenvolvido para projetar drones, não para analisar relíquias antigas. Mas quando eles executaram os dados do pássaro de Saqqara, os resultados foram bastante impressionantes. A IA descobriu que as proporções do modelo correspondiam perfeitamente aos designs modernos de planadores. A relação sustentação-peso, o ângulo da asa, até mesmo a estrutura da cauda. Quando se leva em conta a falta de um estabilizador, tudo apontava para um planador em funcionamento, não apenas um brinquedo esculpido, um protótipo. Não era perfeito, mas era bom o suficiente para que impressões tridimensionais em escala, feitas a partir do modelo otimizado por IA, pudessem voar em testes em túnel de vento. Isso não significa que os antigos egípcios tinham planadores, mas significa que alguém entendia muito sobre fluxo de ar e sustentação, talvez observando pássaros, talvez experimentando com modelos de argila. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. A IA também foi usada para escanear outros artefatos em depósitos de museus por todo o Cairo. Um deles, nunca catalogado como algo especial, revelou ter uma geometria quase idêntica, um segundo pássaro de Saqqara, escondido à vista de todos por mais de 100 anos. Então, não, isso não é prova de aeronaves antigas, mas é prova de que povos antigos podem ter construído objetos que codificavam princípios naturais, coisas que há muito tempo descartamos como meramente decorativas. E graças à IA, finalmente estamos vendo esses princípios como eles realmente são. Faz você se perguntar, certo? O que mais está simplesmente parado em uma prateleira de museu, esperando alguém dar uma segunda olhada? As tábuas da Tartária, descobertas na Romênia na década de 1960, são um dos enigmas silenciosos da arqueologia. Datadas por volta de 5300 a.C., são pequenas peças de argila com símbolos inscritos que, honestamente, não correspondem a nada daquela época. Ninguém conseguia lê-las. Algumas pessoas achavam que eram farsas, outras apenas padrões decorativos. Mas sabe, um modelo de IA treinado em milhares de sistemas linguísticos contou uma história diferente. Usando uma combinação de reconhecimento de símbolos, análise de sequências e comparação cultural, a IA começou a encontrar ordem em todo aquele caos. Ela notou espaçamento consistente entre símbolos, motivos recorrentes e até mesmo ecos estranhos de glifos proto-sumérios. Apesar de essas tábuas serem séculos anteriores à Suméria, o padrão mais convincente, a IA descobriu que as sequências de símbolos seguiam uma estrutura de dados que é, bem, notável
notavelmente semelhante aos sistemas de manutenção de registros, quantidade, objeto, transação. Um padrão visto nas primeiras tábuas mesopotâmicas usadas para comércio. Mas as tábuas da Tartária são mais antigas, muito mais antigas. Isso levantou uma enorme questão. Seriam essas tábuas o exemplo mais antigo de um sistema escrito? Não para contar histórias ou leis, apenas para números. Contabilidade, um sistema para rastrear mercadorias, talvez gado ou colheitas, um tipo de escrita crua e prática, muito antes de se pensar que a escrita existisse. A IA também encontrou ligações entre esses símbolos e a cultura vintia, que se espalhou pelos Balcãs durante o mesmo período. Sugeriu uma linguagem simbólica compartilhada, uma espécie de protocódigo, usada para comércio, governança ou até mesmo astronomia, e propôs que isso não era apenas uma anomalia local. Poderia, na verdade, ser o remanescente de um sistema muito mais antigo e disseminado que desapareceu antes mesmo do início da história. Por décadas, as tábuas da Tartária permaneceram como evidências marginais, mas agora, com a IA decodificando o que o olho humano não percebeu, elas estão sendo reconsideradas como uma pedra angular na história da origem da própria civilização. Não míticas, não imaginadas, apenas silenciosamente reais, gravadas em argila e finalmente sendo lidas. No alto das montanhas Bayanhar, na China, uma série de estranhos discos de pedra teriam sido descobertos na década de 1930, escondidos em cavernas desconhecidas pela maior parte do mundo. Esses discos, agora chamados de pedras dropa, têm cerca de 30 centímetros de largura e um furo preciso no centro, quase como um disco de vinil, se é que se consegue imaginar. O que os tornava especialmente incomuns eram os finos sulcos espirais gravados em suas superfícies. Os primeiros relatos afirmavam que esses sulcos não eram apenas decorativos, eram na verdade texto microscópico. Durante décadas, essa alegação foi recebida com muito ceticismo. Não havia traduções, nem contexto cultural, e, honestamente, as próprias pedras praticamente desapareceram da vista do público. Mais recentemente, digitalizações em alta definição de alguns discos sobreviventes, armazenados discretamente em coleções menos conhecidas, foram carregadas em um poderoso modelo de linguagem de IA por um grupo de pesquisa intercontinental. A IA foi treinada não apenas em línguas conhecidas, mas também no reconhecimento de padrões em simbologia matemática antiga, símbolos pré-linguísticos e até mesmo técnicas de codificação rítmica encontradas na música. O que ela descobriu causou um choque na equipe. As marcações espirais não eram aleatórias. Eles seguiam um padrão fractal complexo, um padrão que a IA associava a ciclos temporais e fenômenos astronômicos. Mas ficou ainda mais estranho quando a IA traduziu certas sequências repetidas como descrições de barcos celestes e metal, que flutua acima de tempestades. Esses termos não eram prova definitiva de nada extraterrestre, mas eram consistentes demais, e se alinhavam com lendas orais de tribos locais sobre seres que desceram das nuvens e não puderam retornar. Algumas das frases decodificadas até sugeriam catástrofes, acidentes, doenças e sepultamentos em cavernas nas montanhas. É claro que ainda há debate sobre se as pedras dropas são reais ou apenas parte de uma lenda que cresceu ao longo do tempo. Mas o fato é que a IA decodificou um padrão que os linguistas tradicionais nunca haviam decifrado. Seja uma verdade antiga ou um mito perdido registrado em pedra, a história está lá, e a IA pode ter apenas começado a decifrá-la. A civilização Harappa, ou civilização do Vale do Indo, floresceu há mais de 4.000 anos, no que hoje é o Paquistão e o noroeste da Índia. Suas cidades eram sofisticadas, seu encanamento avançado e suas rotas comerciais vastas. Mas uma coisa sempre permaneceu fora do alcance de sua linguagem. Milhares de pequenos selos, tábuas e fragmentos de cerâmica, cobertos por símbolos misteriosos, foram encontrados. Eles parecem escrita, compacta, consistente, repetida, mas todas as tentativas de decodificá-los falharam. Nenhuma pedra de roseta, nenhuma inscrição bilíngue. Durante séculos tem sido um dos maiores becos sem saída da arqueologia. Recentemente, pesquisadores de Stanford desenvolveram um modelo de IA personalizado para lidar com essa escrita, não adivinhando significados, mas identificando a estrutura. A máquina aprendeu como as línguas humanas evoluem de sistemas de marcação simples para a escrita completa. Ela recebeu imagens de todas as inscrições Harappa conhecidas e em seguida foi solicitada a compará-las com milhares de escritas conhecidas. Os resultados foram impressionantes. A IA detectou uma estrutura semelhante às antigas tábuas de contabilidade sumérias, repetição de símbolos perto de imagens de grãos, animais ou recipientes. Isso sugeria que a escrita harappiana não era fonética, era em parte logográfica e em parte numérica, como o chinês antigo, mas ainda mais abstrato.
Mas a IA encontrou mais do que apenas símbolos comerciais. Em um raro selo quebrado, isolou um conjunto de símbolos recorrentes e o comparou com outras línguas regionais. Correspondia intimamente ao conceito de água e fluxo. Isso pode não parecer muito, mas no mundo arapiano, água era poder. Os rios determinavam o comércio, os ciclos das colheitas e a própria vida. Com esses novos insights, os estudiosos agora acreditam que a escrita arapiana pode finalmente estar a caminho da decifração completa. Não porque tivemos sorte, mas porque treinamos uma máquina para pensar como a linguagem evolui, não apenas como ela se parece. A IA não leu a escrita da mesma forma que lemos um livro. Ela viu o sistema por trás dela, as regras, a lógica, o padrão, e ao fazer isso, decifrou o código o suficiente para transformar a adivinhação em ciência. Durante séculos, as linhas de Nazca, enormes geoglifos gravados no deserto do sul do Peru, fascinaram e confundiram pesquisadores. Do alto, é possível ver formas gigantescas de animais, pessoas e formas geométricas que se estendem por centenas de metros. Mas do chão, elas desaparecem. Seus criadores não deixaram registros, e seu propósito permanece um dos maiores enigmas da história. Agora, graças ao mapeamento aéreo com inteligência artificial, podemos estar mais perto do que nunca de entender por que essas formas foram formadas. Usando dados de drones, satélites e radares de penetração no solo, uma equipe de pesquisadores construiu um modelo tridimensional detalhado de todo o Planalto de Nazca. Nesse modelo, eles alimentaram uma inteligência artificial, projetada para detectar não apenas as formas, mas também sua orientação, frequência e relações ambientais. A inteligência artificial descobriu algo notável. As linhas não eram decorações aleatórias ou mera arte. Muitas delas correspondem a fontes de água subterrâneas. Na verdade, as maiores parecem mapear antigos sistemas aquíferos, onde as linhas se cruzam ou espiralam, geralmente a poços antigos ou sinais de túneis de irrigação enterrados. Mas isso não era tudo. As formas dos animais, como o beija-flor, a aranha e o macaco, não eram apenas símbolos. A IA vinculou suas posições às constelações visíveis durante as principais estações agrícolas. Isso sugere que os Nazca podem ter usado as linhas como uma espécie de sistema de dupla finalidade, um mapa de suas terras e um calendário celestial, guiando o plantio e as colheitas. Algumas das formas espirais seguem até curvas semelhantes às de Fibonacci, padrões naturais de crescimento que podem ajudar a estimar as mudanças sazonais. Não eram apenas rabiscos enormes na areia, eram ciência ampliada para ser visível ao céu. Então, por que fazê-las tão grandes? Esse é o último mistério. Alguns acreditam que elas foram feitas para os deuses verem. Outros acham que balões de ar quente podem ter existido de alguma forma. Mas o que está claro agora, graças à IA, é que as linhas de Nazca não eram sem objetivo. Eram mensagens esculpidas na Terra, perfeitamente alinhadas com o céu e as necessidades da vida abaixo. O disco de Festo, descoberto há mais de um século na ilha grega de Creta, continua sendo um dos artefatos mais enigmáticos da arqueologia. Um disco redondo de argila com apenas 15 centímetros de diâmetro, coberto por uma sequência espiralada de símbolos estampados, 241 impressões no total feitas com 45 sinais pictográficos distintos. Nenhum outro artefato como este jamais foi encontrado. Seu significado, ainda sem solução, até agora. Usando um novo sistema de decodificação neural, projetado para lidar com conjuntos de dados extremamente pequenos e únicos, uma equipe de pesquisa em um laboratório de patrimônio digital executou todas as imagens de alta resolução do disco, já registradas por meio da IA. O modelo foi ensinado não a traduzir como um aplicativo de idiomas, mas a pensar como um historiador para procurar sequências recorrentes, frequência de símbolos e sobreposição contextual com escritas conhecidas de culturas vizinhas. O avanço veio quando a IA notou que certos grupos de símbolos, como uma flor, seguida por um bastão arqueado, apareciam regularmente no início e no final das sessões. Ela propôs que não se tratava de palavras, mas de marcadores, títulos dos capítulos, o início e o fim de uma frase litúrgica ou de calendário repetida. Ainda mais intrigante, quando essas sessões foram alinhadas aos antigos ciclos agrícolas minoicos, os símbolos de repente fizeram sentido. Uma parte parecia corresponder à colheita de grãos, outra ao posicionamento lunar. A IA sugeriu que o disco pode ser um calendário rotativo, uma ferramenta agrícola ritual, semelhante em função ao mecanismo de Anticítera, embora muito mais simples. Uma das previsões mais surpreendentes da IA foi que o disco usava uma forma de ritmo verbal. Com base no espaçamento e na repetição dos símbolos principais, o disco pode ter sido feito para ser lido em voz alta, até mesmo cantado. Não apenas lido, mas executado. Essa teoria ganhou força quando um musicólogo testou o padrão em um software de vocalização. A cadência e as pausas assemelhavam-se a antigos hinos cretenses, preservados nas tradições orais. É possível que o disco não fosse apenas um calendário, mas uma canção, um hino espiral codificado em argila e preservado ao longo de milênios. Talvez nunca consigamos uma tradução perfeita, mas agora, graças à IA, o disco de Festo não é mais apenas um belo quebra-cabeça. É uma mensagem com forma, função e estrutura. Possivelmente o texto impresso mais antigo do mundo, carimbado à mão e preservado pelo fogo, silêncio e, finalmente, aprendizado de máquina. Chamaram-nos de loucos, até que a prova veio à tona.
Essas teorias da conspiração se revelaram 100% reais. A princípio, parecia uma trama de Hollywood, laboratórios secretos, figuras sombrias e experimentos projetados para distorcer a mente humana. Mas não era uma cena de um filme de Jason Bourne, era real. Durante anos, a CIA administrou um programa secreto chamado MK-Ultra, com o objetivo de controlar o comportamento, usando substâncias químicas, táticas psicológicas e métodos que se aproximavam profundamente do território da ficção científica. O projeto começou no início da década de 1950, durante o auge da paranoia da Guerra Fria. Os Isarisawa temiam que inimigos estrangeiros tivessem desenvolvido técnicas de controle mental e queriam as suas próprias. A CIA investiu milhões em pesquisas ocultas, criando empresas de fachada e usando instituições como hospitais e universidades, sem que ninguém soubesse o que realmente estava acontecendo. Os participantes muitas vezes não sabiam que estavam sendo submetidos a experimentos. Alguns eram alimentados com alucinógenos poderosos, outros eram expostos a isolamento extremo, hipnose ou sobrecarga sensorial. Não eram apenas voluntários. Muitos nem sequer consentiam. Em alguns casos, substâncias ilegais eram colocadas em bebidas para observar os efeitos. A agência buscava a arma definitiva, a capacidade de manipular pensamentos, desconstruir personalidades e extrair segredos sem tortura. A estratégia ia muito além do laboratório. Agentes da CIA testaram essas técnicas em pessoas reais em cidades como São Francisco e Nova York, usando cidadãos desavisados como cobaias. Havia casas seguras equipadas com espelhos unidirecionais, equipamentos de vigilância, gravações secretas. Em certo momento, eles até tentaram apagar a memória de uma pessoa para reconstruí-la do zero, basicamente transformando humanos em telas em branco. Durante anos, as pessoas que alegavam fazer parte disso soavam como teóricos da conspiração. O governo negava tudo. Isso mudou quando documentos foram descobertos acidentalmente na década de 1970, levando a audiências no Senado. O que eles revelaram chocou até mesmo investigadores experientes. A CIA, de fato, vinha conduzindo experimentos psicológicos em cidadãos sem supervisão, com objetivos que beiravam o bizarro. O MK-Ultra foi oficialmente encerrado no início da década de 1970, mas nessa época, a maioria dos arquivos já havia sido destruída propositalmente. Apenas fragmentos sobreviveram, razão pela qual a extensão total do que realmente aconteceu permanece obscura. Ainda assim, detalhes suficientes surgiram para confirmar a existência do programa e seu alcance chocante. Durante 40 anos, centenas de homens no condado de Macon, Alabama, foram informados de que estavam recebendo assistência médica gratuita do governo. Eles se inscreveram para o que foi descrito como um estudo sobre sangue ruim. O que eles não sabiam era que estavam sendo observados, não tratados. O estudo de sífilis de Tuskegee começou em 1932, conduzido pelo Serviço de Saúde Pública do CIMAC Sankura. Seu objetivo? Observar como a sífilis não tratada progredia ao longo do tempo. Os homens, meeiros, muitos deles pobres e com pouco acesso a cuidados médicos de verdade, receberam placebos, mesmo depois que a penicilina se tornou a cura aceita na década de 1940. Os pesquisadores deliberadamente os mantiveram no escuro, apenas para ver o que aconteceria se a doença fosse deixada de lado. Os médicos coletaram amostras de sangue, realizaram exames físicos e disseram aos homens que eles estavam sendo ajudados, mas nenhum deles recebeu tratamento de fato. Mesmo quando os sintomas pioraram, o estudo continuou. Os pesquisadores queriam dados, não curas. Por décadas, isso foi considerado um boato, algo obscuro demais para ser real. Mas em 1972, um denunciante dentro do programa vazou a verdade. A mídia explodiu, seguiram-se audiências no Congresso. Àquela altura, muitos participantes já haviam falecido e inúmeras famílias ficaram com perguntas sem resposta. Não foi apenas uma violação da ética, tornou-se um dos exemplos mais claros de traição institucional na história moderna dos Iriracimachiuá. As consequências levaram à criação de regras mais rígidas para testes em humanos e consentimento informado, mas as cicatrizes não desapareceram facilmente. Mesmo hoje, a desconfiança em instituições médicas em algumas comunidades pode ser rastreada até Tuskegee. Isso não era uma teoria, aconteceu. Os registros do estudo estão arquivados. Os pedidos de desculpas foram públicos. É um capítulo que dispensa exageros. Os fatos por si só já são assustadores o suficiente. Nas profundezas das florestas de sequoias do norte da Califórnia, encontra-se um acampamento particular, onde todo mês de julho, alguns dos homens mais poderosos do mundo se reúnem atrás de portões trancados. Políticos, CEOs, artistas e ex-presidentes já foram vistos lá. O lugar se chama Bohemian Grove, e durante anos foi sussurrado como algo saído de um romance de uma sociedade secreta. Os rumores sempre soaram absurdos demais para serem verdade. Rituais estranhos, figuras encapuzadas, uma coruja gigante de pedra. Até que alguém finalmente entrou sorrateiramente e capturou tudo em filme. No início dos anos 2000, surgiram vídeos mostrando membros vestidos com túnicas, participando de uma cerimônia bizarra chamada Cremação do Cuidado. Parecia uma cena de olhos bem fechados, mas não era ficção. O Bohemian Club, dono do bosque, afirma que se trata apenas de uma performance artística, uma forma de as elites estressadas relaxarem.
Dizem que não há política, nem acordos, nem conspirações. Mas ao longo dos anos, importantes decisões políticas foram discutidas lá. Ex-presidentes dos Mercenários fizeram discursos sob as sequoias. Chefes de empresas se encontram com legisladores em total privacidade, sem imprensa, sem gravações. O que acontece no bosque fica no bosque. Até Richard Nixon, em uma conversa gravada, chamou isso de a coisa mais bicha que você poderia imaginar. E ele tinha comparecido. Foi tão surreal, mesmo para os insiders. Nenhuma irregularidade oficial jamais foi comprovada. Mas quando você tem ex-secretários de defesa e banqueiros globais reunidos em segredo, enquanto entoam cânticos ao redor de fogueiras, as pessoas certamente farão perguntas. O Bosque Boêmio é um lugar real com convidados reais, e nenhuma negação apagou a sensação persistente de que algo mais acontece sob aquelas árvores. Houve um tempo em que autoridades governamentais juravam que o crime organizado não existia nos Estados Unidos. A ideia de um sindicato secreto e nacional de mafiosos, comandando esquemas criminais, manipulando eleições e controlando sindicatos, foi descartada como ficção, algo para romances populares e filmes de gangster em preto e branco. Isso mudou em um dia frio de 1957. Uma reunião com mais de 100 figuras importantes da máfia de todo o país foi realizada em uma casa isolada em Apalachim, Nova York. O encontro deveria ser discreto, uma rara reunião para discutir disputas territoriais, lucros e quem daria as ordens dali em diante. Mas a polícia local ficou desconfiada de todos os carros de luxo de fora do estado que entravam na pequena cidade. A polícia invadiu a casa e os mafiosos se espalharam pela floresta internos sob medida e sapatos de couro. As prisões viraram manchetes nacionais. De repente, as negações não se sustentaram. O FBI não podia mais ignorar o que acabara de ser pego em flagrante. Aquele momento confirmou que a máfia não era apenas um clichê de cinema. Era muito real, muito organizada e muito poderosa. A partir daí, as investigações se intensificaram. Grampos, operações secretas e casos de corrupção se seguiram. Nomes como Gambino, Genovese e Colombo não eram apenas vilões de tela. Eram pessoas reais comandando impérios reais. E esses impérios atingiram profundamente a política, a construção civil, os cassinos e muito mais. A reunião de Apalachim se tornou um ponto de virada. Forçou a polícia e o público a aceitar o que muitos já suspeitavam, que a máfia não era um mito. Ela estava escondida à vista de todos, protegida pelo silêncio, pela lealdade e por um código que punia a traição com consequências mortais. Mesmo hoje, o crime organizado ainda existe em diferentes formas, mas o legado de negação em torno da máfia continua sendo um dos exemplos mais claros de como uma teoria da conspiração pode se transformar em um fato inegável, quando os holofotes certos incidem sobre ela. Durante décadas, os anúncios de cigarros apresentavam médicos, estrelas de cinema e até mascotes de desenhos animados. A mensagem era que fumar era normal, até mesmo saudável, em todos os lugares. Enquanto isso, a portas fechadas, as empresas de tabaco sabiam a verdade e a mantinham escondida. Documentos internos acabaram revelando que essas empresas sabiam, pelo menos desde a década de 1960, que a nicotina causava dependência, não apenas um hábito quimicamente viciante, e também sabiam que seus produtos causavam graves problemas de saúde. Mas, em vez de confessarem, contrataram cientistas para turvar as águas, criaram campanhas publicitárias para fazer o fumo parecer glamouroso e até mesmo miraram no público jovem para criar clientes para a vida toda. Executivos de grandes empresas testemunharam perante o Congresso na década de 1990. Um após o outro, eles declararam, sob juramento, que não acreditavam que a nicotina causasse dependência. Foi um dos momentos mais surreais da história da televisão. As imagens ainda estão disponíveis e parecem saídas de um filme satírico. Então vieram os vazamentos. Denunciantes de dentro da indústria começaram a se manifestar. Um dos mais famosos, um ex-executivo chamado Jeffrey Wigand, revelou que as fórmulas dos cigarros estavam sendo quimicamente ajustadas para aumentar o efeito viciante. A verdade vazou como fumaça de uma fogueira que ardia há anos. Eventualmente, a Big Tobacco foi forçada a pagar bilhões em indenizações. Eles também tiveram que parar de usar certas táticas de marketing, especialmente aquelas voltadas para menores. Mas o dano já estava feito. A ideia de que corporações tão poderosas pudessem esconder os fatos à vista de todos por tanto tempo parecia impossível. No entanto, aconteceu. Não é mais uma teoria, é história. E continua sendo um dos exemplos mais claros de como o engano calculado pode moldar a percepção pública por gerações. No meio do deserto do Novo México, uma cidade surgiu de repente. Não estava nos mapas. As pessoas que viviam lá usavam nomes falsos. Suas correspondências eram censuradas e seus movimentos monitorados rigorosamente. Essa cidade era Los Alamos e foi construída com o único propósito de desenvolver a arma mais poderosa que o mundo já vira. O Projeto Manhattan não era apenas uma missão governamental ultra-secreta. Era um mundo de sombras. Mais de 130 mil pessoas trabalharam nele, espalhadas por vários locais, incluindo Tennessee, Washington e Novo México. A maioria delas não tinha ideia do que estava ajudando a construir. Engenheiros pensavam que estavam trabalhando em sistemas de energia. Químicos acreditavam que era pesquisa científica.
Apenas um pequeno grupo sabia que estava correndo para dividir o átomo antes da Alemanha nazista. Famílias inteiras se mudaram para cidades escondidas, cercadas por arame farpado e guardas armados. Mercearias, escolas e até igrejas foram construídas, só que sem a permissão de estranhos. As pessoas não podiam falar sobre seus empregos. Os vizinhos não faziam perguntas. Se fizessem, desapareciam do projeto. O projeto culminou no teste Trinity, a primeira explosão nuclear do mundo. Iluminou o céu do deserto e mudou o curso da história. Mas o que é igualmente impressionante é que algo dessa escala tenha permanecido completamente em segredo do público, até depois que as bombas foram lançadas no Japão. Depois da guerra, histórias começaram a surgir. As pessoas ficaram chocadas ao saber que seu governo havia criado cidades inteiras, das quais ninguém de fora jamais ouvira falar. A segurança, os codinomes, a compartimentação, tudo parecia ficção científica. No entanto, era real. O Projeto Manhattan provou que não apenas uma conspiração massiva poderia existir, como também poderia ter sucesso, por anos, sob rígido controle. Tudo à vista de todos, mas fora de alcance. Uma vez por ano, em hotéis luxuosos por toda a Europa ou América do Norte, algumas das pessoas mais poderosas do planeta se encontram a portas fechadas, sem imprensa, sem declarações públicas, sem gravações. O evento é conhecido como o Encontro Bilderberg e durante anos foi sussurrado como um mito globalista, uma conspiração tramando assuntos mundiais entre coquetéis e filé mignon. Mas é real. O Grupo Bilderberg foi fundado em 1954 para promover o diálogo entre a Europa e a América do Norte. Suas listas de convidados incluíam primeiros-ministros, magnatas da tecnologia, gigantes bancários e membros da realeza. Os participantes têm permissão para falar livremente, supostamente para incentivar o diálogo aberto. Mas o véu do segredo sempre levantou questões. Durante décadas, qualquer menção ao Grupo Bilderberg na grande mídia era ignorada. Então, as listas de convidados começaram a vazar. Repórteres começaram a acampar do lado de fora. Surgiram fotos de rostos familiares entrando em SUVs pretos. Até mesmo altos executivos de gigantes da tecnologia e empresas de defesa foram vistos entrando nessas reuniões. O que é discutido lá? Essa é a parte que ninguém sabe ao certo. Nenhuma ata é registrada, nenhuma declaração oficial é divulgada. O grupo alega que são apenas discussões informais, mas quando algumas das mesmas pessoas vistas nessas reuniões posteriormente promovem mudanças nas políticas globais em seus países de origem, as pessoas percebem. O grupo Bilderberg não é mais um rumor marginal. Sua existência é documentada. Sua influência, embora difícil de mensurar diretamente, não é mais negável. Seja apenas um retiro de networking de alto nível ou algo mais profundo, uma coisa fica clara quando tantas pessoas poderosas se reúnem em total sigilo. Não é apenas jantar e conversa fiada. Até alguns anos atrás, se alguém dissesse que o governo estava monitorando seu telefone, lendo seus e-mails ou rastreando seus movimentos, era chamado de paranoico. Então, Edward Snowden apareceu com a prova. Em um dos vazamentos de inteligência mais explosivos da história moderna, Snowden, um ex-contratado da NSA, revelou que a vigilância em massa não era uma conspiração, já estava acontecendo, e era maior do que qualquer um poderia imaginar. Programas como Prism, XKeyscore e Tempora não visavam apenas ameaças conhecidas, eles estavam coletando dados de pessoas comuns, e-mails, bate-papos, registros de chamadas, até mesmo seu histórico de navegação, tudo coletado em massa, muitas vezes sem mandados, e compartilhado entre agências de inteligência em acordos secretos. As revelações de Snowden mostraram que grandes empresas de tecnologia, algumas voluntariamente, outras sob pressão, estavam canalizando dados de usuários para o governo. Até mesmo serviços criptografados estavam sendo invadidos. A reação global foi imediata. Protestos irromperam. Governos estrangeiros exigiram respostas. Alguns aliados ficaram furiosos ao saber que também haviam sido espionados. O governo dos Estados Unidos inicialmente rotulou Snowden de traidor, mas os documentos que ele divulgou desencadearam debates internacionais sobre privacidade, liberdade e os limites da vigilância na era digital. Alguns dos programas acabaram sendo reduzidos ou submetidos a um escrutínio mais rigoroso. Mesmo assim, muitos deles continuam em operação. A ideia de que suas mensagens privadas ou fotos armazenadas na nuvem pudessem ser escaneadas por máquinas em instalações secretas já soou como ficção científica. Agora é apenas parte da realidade cotidiana. Os vazamentos de Snowden não expuseram um plano. Eles expuseram um sistema já em funcionamento. E uma vez que essa porta foi aberta, a ilusão da privacidade digital ruiu para sempre. Na tranquila cidade de Kofu, no Japão, algo estranho aconteceu em 1975, algo que nunca foi totalmente explicado. 2 alunos do ensino fundamental brincavam perto de um vinhedo ao pôr do sol quando viram um objeto laranja brilhante no céu. Não era um avião nem um balão. Era uma nave silenciosa e brilhante descendo em direção ao solo. Ao pousar, os meninos observaram com admiração. O que viram em seguida ficaria gravado em suas memórias para sempre. Eles alegaram que uma escotilha se abriu e de lá saiu uma figura, com quase 2 metros de altura, pele metálica e braços longos.
Seu rosto, disseram eles, era enrugado e se movia em passos lentos e deliberados. Segundo o relato deles, tocou um dos meninos no ombro, emitindo uma sensação estranha e paralisante. Um segundo ser era visível dentro da nave, operando os controles. Momentos depois, a nave decolou e desapareceu no céu. A princípio, a história soou como algo tirado de um mangá, mas a polícia local e os funcionários da escola não a descartaram de imediato. De fato, eles realizaram entrevistas e até visitaram o local. Vestígios no solo teriam sido encontrados, e a história virou manchete em todo o Japão. Ao contrário da maioria dos encontros com OVNIs, este foi recebido com surpreendente seriedade. O depoimento dos meninos nunca mudou. Ao longo dos anos, pesquisadores de OVNIs o consideraram um dos avistamentos mais confiáveis envolvendo crianças, especialmente porque incluía evidências físicas e uma investigação rápida pelas autoridades. Embora nenhum governo tenha confirmado oficialmente o que os meninos viram, o incidente de Kofu permanece um mistério. Teria sido uma nave militar identificada incorretamente? Uma farsa? Ou algo verdadeiramente sobrenatural? Seja lá o que tenha sido, tornou-se um dos encontros com OVNIs mais convincentes e bem documentados do Japão. Um que ainda deixa as pessoas se perguntando se algo de outro mundo pousou brevemente em um vinhedo. Em 1964, o governo dos Lheusewa informou ao mundo que barcos de patrulha norte-vietnamitas haviam atacado navios de guerra americanos no Golfo de Tonkin. Esse ato de agressão foi usado como justificativa para a escalada da Guerra do Vietnã. O Congresso aprovou a resolução do Golfo de Tonkin logo depois, concedendo amplos poderes militares ao presidente. O país se uniu em torno da causa. Havia apenas um problema: o segundo ataque nunca aconteceu. Documentos desclassificados posteriormente revelaram que em 4 de agosto houve confusão. Sinais de radar foram mal interpretados. Operadores nervosos pensaram ter visto barcos inimigos quando não viram. Nenhum dano físico ocorreu e nenhum contato confirmado foi feito. Mas o evento foi relatado como fato ao público e usado para desencadear uma das guerras mais devastadoras da história dos Pixie-Silsa. Disse que Lyndon Johnson disse em particular a assessores que aqueles marinheiros idiotas e estúpidos estavam apenas atirando em peixes voadores. Mas diante da nação, a história era clara e contundente. Os Yamatiwa haviam sido atacados. Anos mais tarde, após pilhas de material confidencial se tornarem públicas, a história oficial se desfez. O incidente do Golfo de Tonkin tornou-se um caso clássico de como a desinformação, intencional ou não, pode conduzir conflitos globais. Milhões de pessoas seriam afetadas por uma batalha que foi, em parte, desencadeada por uma ameaça fantasma. Hoje, é amplamente aceito pelos historiadores que o evento foi deturpado para obter apoio público e do Congresso para a guerra. O que começou como um sinal de radar borrado se transformou em uma tempestade global e em uma teoria da conspiração que se revelou inteiramente baseada na verdade. É difícil acreditar que um governo planejasse prejudicar seu próprio povo apenas para justificar uma guerra. Mas no início da década de 1960, líderes militares americanos elaboraram um plano desse tipo. Chamava-se Operação Northwoods e, honestamente, não era obra de agentes marginais, vinha do Estado-Maior Conjunto. O plano propunha encenar ataques terroristas falsos em solo americano para criar indignação e obter apoio público para uma invasão a Cuba. As ideias incluíam explodir um navio americano, sequestrar aviões e até simular a morte de civis. Esses eventos seriam atribuídos ao regime de Fidel Castro, fazendo com que uma resposta militar parecesse justificada. A proposta chegou ao secretário de Defesa, Robert McNamara, e ao então presidente John F. Kennedy. Para seu crédito, eles a rejeitaram. O plano foi arquivado, mas não foi esquecido. Durante anos, rumores sobre esse documento bizarro circularam nos círculos conspiratórios, até que ele foi desclassificado na década de 1990. E tudo deu certo. A Operação Northwoods é um dos exemplos mais impressionantes de um plano real que parece um thriller político. Ela mostra até onde alguns no poder estavam dispostos a ir para manipular a opinião pública e desencadear uma guerra. Nenhuma parte dela foi executada. Mas o fato de ter chegado à mesa do presidente revela a escala do engano estratégico que estava sendo considerado. Também redefiniu o que era possível a portas fechadas. E quais conspirações poderiam não ser ficção, afinal. Na década de 1980, os americanos ouviram uma coisa: os EUA não negociam com forças hostis. No entanto, nos bastidores, uma operação secreta estava se desenrolando, conectando traficantes de armas, rebeldes estrangeiros e funcionários do governo em uma teia tão intrincada que até Hollywood teria dificuldade em acompanhar. O caso Irã-Contras foi construído sobre 2 objetivos secretos: libertar reféns americanos mantidos no Oriente Médio e financiar rebeldes contras que lutavam contra o governo de esquerda na Nicarágua. O Congresso já havia proibido o apoio aos contras, então o dinheiro não poderia vir de canais oficiais. A solução alternativa: vender armas para o Irã, apesar do embargo de armas, e canalizar os lucros para os rebeldes. Tudo foi feito em segredo. Quando foi exposto em 1986, a nação ficou chocada.
Altos funcionários, incluindo membros do Conselho de Segurança Nacional, estavam envolvidos. Testemunhos foram transmitidos ao vivo, e a expressão negação plausível tornou-se um termo familiar. O coronel Oliver North emergiu como a face pública do escândalo. Carismático e desafiador, ele testemunhou perante o Congresso, alegando ter agido por patriotismo. Alguns o elogiaram, outros o viram como prova da profundidade da farsa. Várias pessoas foram condenadas, mas a maioria teve suas sentenças anuladas ou foi posteriormente perdoada. O escândalo revelou a escala de operações não autorizadas e como agendas secretas podiam contornar as próprias leis destinadas a limitar o poder. O caso Irã-Contras não era uma teoria, era a história televisionada. As audiências, as confissões e os acobertamentos ocorreram em tempo real, mostrando que às vezes a verdade se esconde à vista de todos, até que alguém decida falar. Parece algo saído de um romance distópico. Agentes do governo coletando secretamente restos mortais humanos para estudar os efeitos da precipitação nuclear. Mas isso não era ficção, era o Projeto Sunshine, um programa real da época da Guerra Fria, conduzido pela Comissão de Energia Atômica dos Escameba e governos aliados. Após as primeiras detonações nucleares, os cientistas estavam desesperados para entender como os materiais radioativos, especialmente o estrôncio-90, se espalhavam pelo meio ambiente e pelo corpo humano. O estrôncio-90 imita o cálcio, penetrando nos ossos e dentes, e os pesquisadores temiam que ele estivesse se acumulando silenciosamente na população. Então começaram a coletar amostras, não de voluntários, mas de pessoas recentemente falecidas. Durante anos, os boatos sobre essa operação foram descartados como rumores macabros. Então, em meados da década de 1990, documentos desclassificados e investigações internacionais confirmaram tudo. O governo britânico chegou a admitir que partes do programa haviam sido realizadas por meio da cooperação com agências dos Yessex-Era. Todo o esforço foi envolto em segredo, justificado em nome da segurança nacional. Uma citação de um funcionário do Zilha mereceu na época, descoberta em um documento agora público, se destacou. Temos que obter amostras humanas, e quero dizer amostras humanas. Temos que fazer isso de uma forma que não perturbe os parentes. O Projeto Sunshine é uma daquelas conspirações do mundo real que chocam até pesquisadores experientes. Não porque estava escondido, mas por causa de como cruzou os limites éticos sem pestanejar, sem fantasia, sem exagero. Apenas um programa confidencial que tratava as pessoas como pontos de dados na corrida para entender a era nuclear. E por décadas, ninguém sabia o que estava acontecendo. É isso aí, escreva nos comentários qual teoria da conspiração não confirmada é verdadeira na sua opinião. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.